A Arezzo, que é caracterizada por esse código aqui, a RZZ3, ela é uma das ações que eu gosto muito de operar, não porque a empresa é boa ou a empresa é ruim, não estou dizendo isso. Aqui nós analisamos sempre o gráfico, porque o gráfico nos dá o ponto de compra e o ponto de venda. Então eu não fico olhando relatórios dessas empresas. O que eu procuro aqui é saber quando comprar no gráfico e quando vender. Operações de curto prazo é basicamente análise técnica. Na análise técnica tem toda a informação necessária para você. A Arezzo, ela tem uma peculiaridade, eu gosto muito dela, que é o seguinte: quando você pega o gráfico semanal da Arezzo, você vai ver uma grande lateralização. Porém, dentro dessa lateralização, tem sempre uma grande impulsão, uma grande retração, grande impulsão, grande retração, grande impulsão, grande retração. Ou seja, o preço sempre está em um grande movimento, e é com esse grande movimento que você consegue operar no mercado. Por exemplo, olha essa grande impulsão que a Arezzo fez. Quando eu pego aqui de uma ponta a outra ponta, 50% de um forte movimento. Aqui, logo depois, quando o preço teve o seu recuo, ou seja, o preço voltou a cair, mais uma grande porcentagem de queda. Aí você pega um forte movimento depois de impulsão, 43% desse movimento, ou seja, um lucro muito bom. E é um tipo de gráfico, um tipo de ação que a análise técnica funciona muito bem. Por exemplo, vou mostrar aqui uma operação que foi feita através de um simples movimento. O preço dessa ação aqui da Arezzo teve uma impulsão, teve uma pequena retração, logo depois uma grande impulsão. Aqui, quando nós vimos que o preço ia continuar sua tendência de alta, nós vimos que também que o stop da operação ia ser um stop alto. Um stop alto aqui no gráfico semanal não vale a pena ser operado, 15% de stop. O que nós fizemos? Como nós sabemos que se o preço está na sua tendência, ele tende a continuar na tendência, o que nós vamos fazer? Esperar um próximo movimento para que diminuir o nosso stop, ou seja, não vamos entrar nesse movimento de pullback, vamos esperar um próximo movimento, que foi o que aconteceu aqui. O preço teve esse movimento para alta, recuou um pouco aqui, logo depois teve uma nova impulsão. Olha onde o stop está. O stop fica exatamente aqui embaixo, quando o preço forma um fundo, ou seja, um stop muito menor do que esse stop aqui. Pegando a dimensão desse stop, podemos vir aqui nessa reguinha, pegar aqui, ó, o stop de 9%. É um stop que pode ser considerado alto? Sim, mas quando você utiliza um tempo gráfico maior, você tem um alvo muito maior. Por exemplo, o alvo dessa operação aqui, nós não conseguimos, infelizmente, nessa operação, vender no topo, mas nós tivemos um excelente lucro na operação. Foi um lucro de 23%, 24% na entrada do trade, na entrada dessa operação. Mas um stop de 9% pode ser considerado alto ainda. Então, o que nós fazemos para diminuir o stop? Vamos lá no tempo gráfico diário. No tempo gráfico diário, geralmente faz um movimento de pullback também, e esse movimento de pullback é menor do que no tempo gráfico semanal. Então, isso aí diminui o nosso stop. Nosso stop no tempo gráfico diário ficou em cerca de 4,53% para ganhar cerca de 23%, ou seja, quase 5 vezes mais do que uma possível perda. E nós tivemos essa grande rentabilidade aproveitando esse grande movimento. E logo depois teve uma nova impulsão. E qual foi a nossa entrada no trade para aproveitar essa impulsão? Quando o preço do ativo fez novamente uma impulsão, retração e logo depois a impulsão. Muitos pensam que a gente entrou aqui, ó, quando apareceu esse candle aqui, que dizem que é um candle de reversão. Eu não gosto de operar com candles de reversão pelo seguinte: candle, ele tem uma informação sim, tem uma informação grande. Quando aparece um pavio grande, mostra que houve uma força compradora, logo depois aparece um pequeno corpo aqui, mostra que houve uma força vendedora também, então mostra um período de confusão que pode ser uma reversão de queda. Mas isso daqui sempre está aparecendo no gráfico, tanto em tendência quanto no gráfico lateralizado. Então eu não gosto de operar um padrão que está se repetindo muito, porém essa repetição não traz uma leitura clara. Uma leitura clara é quando mostra um padrão, ou seja, uma formação completa de candles para uma tendência ou uma reversão de tendência. Quando tem uma forte impulsão, retração e impulsão, mostra uma tendência. Agora, quando forma exatamente esse padrão aqui, que forma esse movimento de reversão de tendência, que o preço forma esse padrão aqui, ó, um fundo duplo, isso daqui mostra uma assertividade muito maior. Na Arezzo, que sempre está em uma tendência, mesmo nessa grande lateralização, podemos dizer assim, ela forma estruturas mostrando a reversão de tendência nessa lateralização, como ela também mostra o movimento de tendência no trade. Ou seja, ela informa para você quando ela vai reverter a tendência, como também vai continuar a tendência.
e por aí vai. Sempre tem essa tendência nessa ação, ou seja, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de queda. E ela sempre vai mostrando a reversão de tendência, vai mostrando a continuação de tendência. Por isso que eu gosto muito da ação da Arezzo.